Paz de Cristo a você. Eu quero convidar você a participar desse testemunho impactante que foi algo extraordinário que o Senhor fez, né? Algo extraordinário que o Senhor trabalhou na vida desse jovem. Que você venha ser impactado, que você venha ser cheio da presença de Deus e acreditar que tudo é possível que crê. Se você crer, você vai ver a glória de Deus, que para Deus nada é impossível. Eu sempre digo isso e vou continuar dizendo porque é bíblico e é verdadeiro. Resgatados por um propósito. Vamos lá? Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus a todos. Vim de uma família humilde, desestruturada, que quando eu tinha uma certa idade, uns 8 anos de idade, meu pai e minha mãe se separaram. A gente somos 10 irmãos. E a minha mãe não tinha condições de manter a gente, né? Meu pai foi embora, deixou nós somente com a nossa mãe. Eu e meu irmão somos 2 filhos homens. O resto é tudo mulher, somos 10 irmãos, 8 mulheres e 2 homens. E aí eu optei, como minha mãe não tinha condições de estar observando todos os filhos, né? Como eu sou homem, né? Optei para o mundo da rua. Comecei a ir para a rua, comecei a me acompanhar com gente que não presta. Pessoas do mundo, não conhecia a palavra de Deus. E desde essa idade eu vim conhecendo um mundo diferente, porque a minha mãe tinha que dar atenção para os meus irmãos mais novos. E eu não procurava estudar, não procurava trabalhar. E eu fui pelo caminho mais fácil, pelo caminho das drogas, pelo caminho dos assaltos. E o meu pai tinha sumido. Meu pai, ele foi morar em outro bairro. E quando eu me dei conta, eu já estava roubando, traficando. E foi isso que eu fui crescendo e aprendendo na vida. Fazer as coisas do mundo, fazer as coisas do mal. E eu fui crescendo assim. Minha adolescência toda, eu errei, não obedeci minha mãe. Não fiquei do lado da minha mãe como sendo homem, né? Eu preferi ir pro mundo. Deixei de morar com a minha mãe, fui morar na rua. Conheci o mundo, conheci as drogas, conheci os assaltos, conheci gente que não presta. E lá eles foram me levando, dizendo que isso era um caminho bom, que eu ia ser o progresso, que ia ser melhor, que ia ser coisas boas, que eu ia ter carro, que eu ia ter casa. Só que nessa época eu não conhecia Deus, eu não conhecia Jesus. Mas muitos falavam da palavra de Deus para mim, porque eu não era uma pessoa boa de coração, porque eu não ligava, como a gente não tem mãe e pai, a gente não liga para que as pessoas falam para nós queremos ser dono do nosso próprio entendimento, do nosso próprio eu. Então assim eu me tornava como se eu soubesse tudo na vida, um pecador mesmo, que verdadeiramente eu necessitava da presença de Deus. E eu tinha amigos que me levavam para o mundo de uma tal forma que eu não esperava que ia acontecer tantas coisas comigo. E nos meus piores momentos, só estava eu e Deus. E quem aparecia lá só era a minha mãe. As minhas irmãs, só ela, minha família. Eu tinha muitos amigos. Mas no momento da dor, no momento da cadeia, no momento das coisas do mundo, que aperreava, o negócio apertava, só aparecia a minha mãe. E ela sempre do meu lado. Eu não cresci com amor de pai. Eu não tive aquele amor de pai mas eu sempre tive um pai e eu não sabia quem era o meu pai. Meu pai era Jesus. Porque com 15 anos de idade, eu fui querer assaltar. E nesse assalto eu fui trocar tiro com a polícia. Eu peguei 4 tiros, trocando tiro com a polícia. Naquele momento eu pensei que eu ia morrer. Eu pensei que eu não imaginava o que estava acontecendo na minha vida. Pensei que eu ia morrer. Mas nos meus últimos suspiros da minha vida, eu estava cuspindo sangue pela boca, pelo meu nariz. Ali estava só eu e Deus. E no último momento,
um policial, um atirou em mim e o outro me ajudou. Um policial, o anjo de Deus, essa é a verdade, o anjo de Deus me ajudou. Pegou, me jogou dentro do camburão e eu pensei que eu ia morrer. Eu já estava ali, que a gente quando é criança, novo, jovem, a gente não raciocina bem a nossa vida, a gente não direciona bem a nossa vida, ainda mais sem Jesus. Então, naquele momento, eu lembrei. E as últimas palavras antes daqueles meus últimos suspiros da minha vida, que eu imaginava que ia ser os últimos, que eu estava apagando, desmaiando, que a morte já estava me abraçando, eu falei algumas palavras, no momento de desespero assim, eu falei, Deus, me ajuda. Eu nunca vou me esquecer disso. Deus, me ajuda. Foi as únicas palavras que eu falei e desmaiei. Morri, né? E quando eu acordei, já no outro dia, eu acordei num leito, algemado, vivo. Eu fiquei paraplégico, andei na cadeira de roda e os tiros atravessou meu corpo. Tiro de pistola atravessou meu corpo e eu nunca imaginava que eu ia viver, né? Assim, eu pensei que a gente não pensa nada no momento, mas eu quero dizer para você que Deus agiu na minha vida. Eu pedi dele para que Deus me ajudasse e ele me ajudou ali naquele momento. Naquele momento Deus me deu mais uma chance porque eu fui promessa de Deus. E ali eu fiz um voto com Deus, pedi para Deus me ajudar, me libertar e ele me libertou. Me libertou daquela enfermidade. Hoje eu não uso mais cadeira de roda. Não precisei de ajuda médica. O médico já tinha me condenado, dizendo que eu não ia mais andar. Mas Deus me deu a oportunidade de eu andar de novo, para fazer a vontade dele. Mas eu, como pecador, fui influenciado novamente por outras pessoas, por amigos, que dizem ser amigos, parceiro, irmão, a voltar de novo, voltar para o mundo do crime, voltar para as ciladas do inimigo. Mas Deus teve um grande propósito na minha vida, Ele tem até hoje na minha vida. E por os crimes que eu fui cometendo, que são muitos, eu fui um pecador muito, como se dizer, todo dia eu peço a Deus perdão pelos meus pecados. E eu tive um processo de 2015, onde que eu fiz um erro muito grande da minha vida, onde que, para mim, eu tinha que pagar aquele erro. Eu tive que pagar. Eu estava num processo de latrocínio, um processo que nos olhos do homem é uma pena assim pesada, de 30 anos para cima. E a gente fez coisas bárbaras. Só que nessa época eu não tinha Jesus na minha vida. Eu não acreditava que Deus agia na minha vida. Então eu peguei, pedi a Deus verdadeiramente que Deus me tirasse do pecado, que Deus me desse forças. Pessoas oraram por mim, pela minha vida, porque conhecia que lá no fundo eu poderia mudar. Muitos não acreditaram em mim, não podem acreditar em mim, mas Deus acredita. Eu acredito que Deus pode me transformar, e eu acreditei verdadeiramente que Deus poderia me livrar, e eu botei na minha cabeça que não tem coisa melhor que seguir Jesus. Então, com 23 anos de idade, desde a minha adolescência, passei toda no crime, sem conhecer Jesus. Não queria saber, não queria dar ouvidos à minha mãe, às pessoas que me ajudavam, que eram verdadeiramente meus amigos. Porque amigo é aquele que te ajuda toda vez, tanto no bom e no pior e no melhor. Então as pessoas me davam forças. Muitas pessoas, teve pessoas que oraram bastante por mim, e hoje eu sou milagre através dessas pessoas que oraram pela minha vida, que não desistiram de mim. Então, quero dizer que eu fui para um júri popular desse crime, e nesse júri popular eu fui julgado,
E o promotor me condenava, me acusava, falava que eu não era uma pessoa boa, falava que eu não era um tipo de pessoa que eu era para viver na sociedade, que o que eu tinha feito não tinha perdão, que eu tinha que pagar pelo crime que eu fiz. Mas antes disso, eu já estava buscando a presença de Deus, eu já estava verdadeiramente buscando a presença de Deus, eu já tinha botado Jesus na minha causa. Eu quero deixar aqui em Jeremias capítulo 29, versículo 11, que diz: porque eu bem sei os seus pensamentos, que tenho o vosso respeito. E diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para que vós dá o que fim esperas. O meu pensamento ali no momento era pagar aquilo, me livrar, mas eu queria ser justo. Eu queria que Deus fosse justo comigo, que eu pagasse a minha pena. Não importa o que ia acontecer comigo, eu só queria me livrar daquela dívida. E eu orei para Deus, eu não falei para ninguém. Eu não falei para poucas pessoas, eu só comentei, mas ninguém acreditava o que poderia vir para mim. E eu fui acusado. O homem era o juiz, mas o homem era só um homem lá na frente na hora. Eu botei Deus na frente, mas Deus é meu juiz. Deus é meu advogado aqui nesse fórum. E o promotor me acusando, e as pessoas me acusando, e a testemunha acusando. Mas eu quero falar para você que se você botar Deus verdadeiramente na sua vida, foi o que eu fiz. Eu orei para Deus, não comi nada, fiquei em jejum. Não falei para pastor, não falei para irmão, foi só eu e Deus. Eu e verdadeiramente Deus, botei Deus verdadeiramente na minha vida, porque foi Ele que me resgatou. Ele que vai transformar a minha vida, todos os dias eu peço a Ele. Então verdadeiramente fui chamado para receber minha sentença de latrocínio, ocultação de cadáver, formação de quadrilha, invasão de propriedade particular. Eu no mínimo imaginava que eu ia pegar a pena mínima, 18 anos, 20 anos. Mas quando o juiz me chamou, mandou levantar para receber a sentença, eu já esperava qualquer coisa. Mas menos isso que eu vou falar agora para você. O juiz deu 30 anos para o meu parceiro que estava comigo. Meu parceiro não, porque ninguém tem parceiro. O que estava comigo no dia do crime. E pela honra e a glória do Senhor, eu não esperava essa resposta. E Deus tocou no coração daquelas pessoas. E Deus fez um milagre naquele momento. E eu fui absolvido. Eu fui absolvido desse crime. Então eu recebi mais uma oportunidade hoje de estar falando aqui com você agora, através desse vídeo. Que Deus é maravilhoso. E quando Ele tem promessa na vida de cada um, pode acontecer o que for. Ele quer mostrar o melhor dele. Mas também Ele quer o melhor de você. Assim eu fiz. Esse é o resumo da minha vida. É um pedaço do resumo da minha vida. E que um dia eu quero mostrar para muitos o que Deus tem feito na minha vida. O que Deus tem transformado a minha vida todos os dias. Assim Ele fala hoje para você, através do meu testemunho, que Ele quer transformar a sua vida. Mas para isso você tem que abrir seu coração verdadeiramente e buscar Ele. Verdadeiramente. E no momento que eu fui receber a sentença, que eu fiquei de pé perante ao juiz lá, eu esperava qualquer coisa, menos isso que eu estou aqui agora. Meu Deus. E eu esperava tudo, menos aquela resposta que o juiz ia me dar. E eu fiquei de pé na frente do juiz, todos se levantaram no momento, e o juiz falou o número do processo, falou todo o meu nome, o nome do Denis, falou tudo. E falou que a gente tinha pegado 27 anos por latrocínio, mais 3 anos de ocultação, mais multa de R$3.000 por invasão, e mais 60 cestas básicas. E ali eu pensei que no momento era para mim. Eu pensei que já, pronto,
eu vou pagar. E aí aí foi falando, passou umas meia hora falando, e eu de pé perante o juiz lá. E no momento que todos eles falou, está encerrada essa sessão. E aí eu esperei o policial me algemar, né, para me levar, né? Eu fiquei parado lá esperando. E aí o juiz falou, pode ir. E nesse momento, eu pensei que era para os policiais me pegar e me levar, né, o presídio, né? Só que não. E aí eu ainda continuei lá parado e não estava entendendo o que estava acontecendo no momento. E aí eles foram saindo e foi esvaziando o fórum. E no momento que o advogado que fez a minha defesa, ele olhou para mim, ele falou, Eduardo, tu foi absolvido, pode ir. E mostrou a saída para mim. Eu não acreditei, eu fiquei em choque assim, ó, em choque, parado, em choque. E eu não acreditei. Eu não acreditei no milagre que Deus fez na minha vida naquele momento. E ele falou, pode ir, vai-te embora. Eu falei, não precisa assinar nada não. Ele falou, não, vai-te embora, cara. Ele estava tão feliz que ele queria que eu fosse embora. E eu vim embora para casa e diretamente para a casa de Deus. Não foi para a minha casa. Eu vim agradecer verdadeiramente a Deus por essa oportunidade. E eu fico muito feliz por estar na presença do Senhor mais uma vez. Todos os dias da minha vida eu agradeço a Deus por essa oportunidade. E que eu quero dizer para você, não desista dos caminhos de Deus. Não desista, não vá por má influências. Não deixe o inimigo trabalhar na sua vida. Acredite em Deus. Acredite que Deus pode transformar a sua vida. Porque assim Ele fez na minha. Eu acreditei. Meu nome é Eduardo Silva. E eu fui resgatado por um propósito.